Está no ar, parceirinho! Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, 6 primeiros jogos, 5, né? 5 primeiros jogos do nosso campeonato carioca. Deixa eu ver se eu não perdi as contas. Foram 3 jogos aí, Nova Iguaçu, Bangu e Boa Vista, né? Depois o Vasco enfrentou Madureira, ganhou 2-0, Portuguesa e agora Maricá. 6 rodadinhas, né? 6 rodadas aí do campeonato. É um pouco mais da metade do campeonato carioca, o Vasco chegando ali ao segundo lugar, né, na classificação, não que seja tão importante, campeonato carioca bem esvaziado, né, cara? 3 primeiras rodadas, moleques da base, uns jogadores que a gente não sabia se iriam ficar ou não. Agora, as outras 3 rodadas, não, as outras 3 rodadas, já foi o treinador, o novo treinador contratado, Fábio Carilli, a gente doido para ver o trabalho dele, time titular dele, como é que funcionaria aquele meio de campo com Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira, como seria esse meio de campo. Na última rodada, inclusive, ele veio com um time, entre aspas, reserva, né, para observar outros jogadores. Aí apareceu aquele Lucas Freitas, fez uma excelente partida segura, até surpreendeu, né? Até gerou aquela confusão na minha cabeça. Eu estava achando até que era o Lucas Oliveira, que também foi uma contratação contestada e o jogador começou bem no comando do Carilli. Cara, toda rodada por exemplo, rodada passada, um monte de jogador do Vasco na seleção da rodada, né? Foi Coutinho, Verrete, o próprio treinador Fábio Carilli, Hugo Moura, cara, Lucas Oliveira, o Léo Jardim, de novo, agora na 6ª rodada, tá? Meu amigo, Léo Jardim, Paulo Henrique jogando demais, né? Ainda bem, voltou a jogar aquela bola, fez um golaço contra o Maricá. Hugo Moura e Payet são jogadores aí que concorrem à seleção da galera para essa rodada aí, a 6ª rodada do Campeonato Carioca. É o Vasco acertando o time, né, cara? Aos pouquinhos, o Vasco vai acertando o time. O Vasco hoje tem a melhor defesa do Campeonato Carioca, tá? Não tomou poucos gols nas 3 primeiras rodadas, mesmo com o time da base, né? O primeiro jogo foi a zaga, meu amigo. Foi Lincoln e Luiz Gustavo. Depois foi Souza e Luiz Gustavo nas outras 2 rodadas, tá? O Vasco tomou um gol do Nova Iguaçu, e um gol do Boa Vista, 2 gols. Agora com o Carilli, né, nas 3 outras rodadas, na terceira, na verdade, na 4ª, 5ª e 6ª rodada, só tomou um gol, que foi da Portuguesa, tá? E aí o Carilli vai já no Vasco fazendo aquele trabalho que ele sempre fez nos outros clubes e por isso que ele foi contratado. É um cara que conserta a cozinha, irmão. O Vasco vai tomar pouco gol na temporada. Se fizer 1-0, vai ganhar o jogo. Se fizer um gol, vai ganhar o jogo, irmão. Porque vai tomar muito pouco gol, tá? Isso é muito bom, principalmente para aqueles que criticaram o Fábio Carilli, tá? É um bom treinador e, vou te falar, irmão, a gente fala aqui, né? Campeonato Carioca é fraco, Campeonato Carioca não vale nada. Irmão, certeza que o Carilli vai querer ganhar Campeonato Carioca, mesmo não valendo nada. A gente sabe, né? Um campeonato bem esvaziado, mas o Carilli vai querer ganhar com certeza. Falando um pouco mais sobre o Bryan Rodrigues, cara, a gente deve ter novidade. Eu tô animado, tá? Agora eu animei com relação a essa contratação. É o seguinte, algumas informações novas que surgiram aí ontem à noite sobre essa questão do Vasco contratar o Bryan Rodrigues. Quem é Bryan Rodrigues? É um jogador de 24 anos, uruguaio, da seleção uruguaia, e que está hoje no América do México. Tá? O América do México possui 80% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco tinha colocado uma proposta na mesa de 4 milhões de dólares. O América do México, a imprensa mexicana, achou muito baixa essa proposta do Vasco por esses 80% do jogador. Beleza. E aí o Vasco começou a conversar com o empresário do jogador, começou a conversar com a América do México. Com o jogador, o Vasco acertou tudo. Tá certo, irmão, tá certo. Ele hoje ganha 120 mil dólares no América do México. O Vasco ofereceu 170 mil dólares. O que isso representa? Ele ganha hoje 720 mil reais, passaria a ganhar 1 milhão de reais no Vasco. Essa é a primeira situação. Com o jogador, tudo ok.
Por isso, inclusive, que o empresário dele está forçando uma barra para ele acertar, né? Na verdade, para o América do México acertar com o Vasco. Com relação ao América do México, o Vasco primeiro subiu a proposta um pouquinho, poderia chegar a 6,5 e tal, e agora tá, o Pedrinho colocou na mesa 7 milhões de dólares, tá? A última proposta do Vasco, cartada final, é de 7 milhões de dólares por 65% dos direitos econômicos do jogador, tá? E o Vasco, com esse valor dessa última proposta, espera que o América do México aceite. Imprensa mexicana dizendo que o América do México só conversaria ali com valores algo em torno de 8 milhões de dólares por 80%, tá? Podendo chegar a 10 milhões, o que seria o ideal para o time mexicano. Porém, o Vasco chegou perto disso por 65%. O Vasco ofereceu 7 milhões de dólares por 65% dos direitos econômicos do Brian Rodrigues. Cara, com essa proposta, uma proposta muito boa, espero que dê certo, espero que o América do México aceite. E aí, meu amigo, aí a gente vai ter finalmente, né, um ataque, um bom atacante, né, um atacante de seleção ali pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. Cara, para quem passou por Jean Davi, Emerson Rodrigues, Brian Rodrigues, por exemplo, é melhor do que o David. Né? O David, que chegou no Vasco, muita desconfiança no ano passado, acabou depois fazendo uma boa temporada até setembro, quando rompeu o ligamento do joelho. Tá? O Brian Rodrigues chegando, cara, é titular absoluto aí nesse ataque pelo lado esquerdo. Vamos torcer, cara, vamos torcer para que o time mexicano aceite a proposta do Vasco. A imprensa dizendo, inclusive, que se não aceitar, o Vasco já tem um plano B, tá? Um jogador também top, mesmo nível do uruguaio. A imprensa ainda está buscando, né, descobrir quem é esse nome que o Vasco ainda tem na mesa, né? A cartada que o Vasco ainda tem na mesa, caso não dê certo a contratação do atacante Brian Rodrigues. O Rony voltou à pauta, tá? O atacante Rony do Palmeiras voltou à pauta do Vasco porque ele não conseguiu se transferir para o Catar. Tá? Não tinha tempo, a janela estava fechando, faltou documentação, passagem de avião, confusão, irmão, confusão. Toda hora dá uma confusão com relação ao Rony, né? O Fluminense desistiu da contratação, eles não chegaram a um acordo financeiro, né? E aí o Rony volta para o Palmeiras. Aliás, nem saiu do Palmeiras, tá? O Vasco está ali na briga ainda para levar o jogador. O Santos quer, o Vasco quer. Só que o Vasco é daquele jeito, né? Que é por empréstimo, mas eu repito, não desistiu, tá? O Vasco ainda não desistiu do atacante Rony, o que seria excelente, irmão. Botar o Rony pelo lado direito, né? Brian Rodrigues pelo lado esquerdo. E o Verratti centralizado, meu amigo, é um senhor ataque, tá? Senhor ataque. O Lucas Braga, atacante do Santos, que é o jogador atacante também, que joga pelo lado esquerdo, acertou com vitória, tá? Tava sendo especulado para vestir a camisa do Vasco, mas esquece, maluco, esquece. Ele tá indo pro Vitória da Bahia. Irmão, queria que você comentasse se você fica animado nessa expectativa aí da chegada do atacante uruguaio Brian Rodrigues. E você concorda com o Bigode de que Brian Rodrigues, Rony e Verratti seriam um senhor ataque pro Vasco aí na temporada de 2025. Deixa a sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.